A paz do Senhor a todos filhos de Deus. A paz do Senhor. Todos nós somos filhos de Deus sem exceção, sem distinção. Por isso que nós estamos aqui nesta terra a viver, porque fomos escolhidos por Deus, somente por Deus e mais por ninguém. Por isso que nós devemos dar glória a Deus a todos os dias, aqueles que creem e aqueles que não creem. E nós devemos, porque a nossa missão é a nossa obrigação, não é, de orar para todos aqueles que não creem em Deus, para que eles entendam e conheçam quem é Deus na vida deles, quem é Deus na nossa vida, para que eles aceitem Deus de uma vez por todas, sem qualquer situação que lhes possa pôr em desconfiança, em desconforto, ok? Nós temos que levar a palavra de Deus a todos aqueles aflitos, pois a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E aqueles que não creem em Deus é porque ainda não conhecem a verdade, porque ele, quando conhecer a verdade, ele vai se libertar. Ele vai se libertar e ele vai seguir o Senhor. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa, levar a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade, ok? Então, meus amados, hoje eu quero vos trazer aqui a leitura de um livro, né? 1 de Coríntios, no versículo número 2, capítulos do número 1, 2, 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo, que todo mundo conhece. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não continuaram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória a Deus. Assim diz o apóstolo Paulo. Meus amados, aqui o apóstolo Paulo está a dizer que tudo que ele pregou não foram por criação ou por iniciativa dele, mas sim pela orientação de Deus. Foi Deus quem lhe capacitou, foi Deus quem lhe orientou para que ele transmitisse ao seu povo essas palavras que hoje estão escritas, que vêm de geração a geração. Nada foi inventado por ele, ok? Ele não falou, não pregou para persuadir as pessoas, mas sim para falar somente a verdade, aquilo que Deus lhe orientou. Meus amados, hoje em dia a gente vê dentro das igrejas, no templo do Senhor, as coisas acontecem ao contrário. As pessoas hoje em dia já não estão a pregar a verdadeira palavra escrita na Bíblia, mas sim as pessoas procuram pregar aquilo que não agrada a Deus, criando contendas dentro da igreja, criando contendas, divisões entre famílias, divisões na sociedade, divisões entre o povo. Hoje as pessoas pregam a promiscuidade, aquilo que não agrada de maneira nenhuma a Deus. Hoje as pessoas pregam aquilo que eles aprendem na ciência humana, na sabedoria humana, aquilo que é chamada teologia, onde eles dizem que já aprendem a falar línguas estranhas, onde eles aprendem técnica de poder extrair bens financeiros às pessoas para poderem se enriquecer. Eles já não pregam aquilo que é a verdade, mas sim aquilo que lhes interessa. Meus amados, a igreja hoje se tornou uma casa de negócio, uma casa onde se prega prostituição, uma casa onde pregam coisas que desagradam totalmente a Deus. E eu fico muito triste com isso,
Muitos chamam-se, hoje em dia já ninguém quer ser pastor, hoje todo mundo quer ser profeta, todo mundo diz que eu sou profeta, hoje todo mundo diz que falou com Deus, Deus falou comigo, Deus me orientou, hoje todo mundo fala línguas estranhas, hoje ninguém respeita, ninguém espera ser revestido pelo Espírito Santo. Hoje já ninguém quer orientação do Espírito Santo. Hoje os homens se orientam por si mesmos e vão até as pessoas se aproveitando da fragilidade das pessoas. Hoje, nas igrejas, já não existe a educação moral. Hoje dentro da igreja já não existe a educação espiritual, religiosa. Hoje dentro da igreja já não existe aqueles princípios que Deus nos orienta. Hoje, dentro da igreja, os homens que estão a conduzir o povo não são mais como aquele povo de Deus, como Jesus. Hoje, os pregadores, aqueles que lideram a igreja, aqueles que conduzem o povo, já não dão de comer às ovelhas, assim conforme Jesus fazia. Jesus, ele teve que multiplicar os pães, multiplicar os peixes para dar de comer ao seu povo, porque ele achou que o povo já tinha fome e já era tarde. Ele dormiu com aquele povo, passou ali a noite orando, conversando, ensinando a palavra. Mas hoje nas igrejas já não. Por mais dificuldade como fica, quer dizer, o pastor quer mais receber do que dar. Hoje as pessoas já não dizem que em nome da igreja nós estamos a dar. As pessoas dizem eu dei. As pessoas têm a igreja como sua propriedade pessoal, dizem minha igreja. Quer dizer, hoje as coisas já não seguem os padrões de Deus, meus amados, meus caríssimos. Procuram ser verdadeiramente mensageiros de Deus. Não vivamos vida de ilusões. Não vivamos vidas de mentiras. Não vamos procurar nos aproveitar da palavra de Deus para tirar dividendos para o nosso enriquecimento. Todos nós sabemos que a riqueza é passageira. Tudo vai ficar na terra. Assim conforme nós encontramos na terra, nós vamos deixar na terra. Deus deu esta terra para todos nós partilharmos no mesmo direito e na mesma proporção. Os mais aflitos, Deus lhes deu nós a eles para que nós caminhemos com eles, para que nós possamos fortalecer a fé, trazer a paz, o amor, trazer alegria no rosto e não para extorquir e explorar. E isto deixa-me muito triste. Muito triste. Hoje em dia já se diz mais vale um bêbado do que um cristão. Porque o bêbado, o seu único centavo que tiver no bolso, ele consegue dar ao seu próximo. Mas o cristão, quanto mais tiver melhor, ele vai explorar os outros. E quando você, o aflito, tiver se apresentar a ele, ele vai dizer, vamos orar, irmão. Não, as coisas não são assim. Vamos servir o Senhor. Vamos servir o Senhor. Porque somos nós mesmos que estamos a fazer com que a palavra de Deus seja descredibilizada. Porque nós mentimos às pessoas. E depois as pessoas descobrem. Depois as pessoas entendem. Assim ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. E quando eles passam a conhecer a verdade, se libertam da verdade, então eles começam a entender que foram enganados, foram manipulados muitas das vezes. Não por culpa do Senhor, mas por nossa culpa. Porque nós mentimos, nós fazemos promessa, nós ensinamos um Deus que não é verdadeiro. Nós ensinamos um Jesus que não é verdadeiro. Nós precisamos mostrar o Jesus e o Deus verdadeiro, o Deus do amor, Deus da paz, o Deus que ensina, Deus que nos quer dar um mundo celestial, não um mundo terreno, em nome de Jesus. Eu quero que você aceite Jesus. Eu quero que você pregue a palavra, somente a verdade, que não minta, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos o direito de viver na glória do Senhor, todos nós temos o direito de conhecer Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém.